Fala, gurizada, sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixa o like e vamos para um top 3 de informação do maior do Rio Grande do Sul. Vamos atualizar as informações de Pedro Henrique no Grêmio, vem ou não vem? Vamos falar de Renato que está testando mais opções na zaga, porque o Grêmio entende que os que a gente tem hoje não estão dando conta do recado e a direção está meio atrasada. Logo agora foram se ligar no último dia da janela. Vamos falar de Pedro Lucas e também Adriel, que agora tem um novo vínculo com a equipe do Bahia, beleza? Voltamos para mais um vídeo para falar do nosso tricolor. O Grêmio que está planejando ou estava tentando anunciar alguém para hoje, só que infelizmente não é o que vai acontecer. Pelo menos o Bagé há pouco tempo publicou uma nota dizendo que o Grêmio ele conseguiu a informação com o Antônio Brum e o Brum disse para ele que não vai anunciar ninguém, né? Infelizmente o Grêmio não conseguiu fazer uma contratação para a zaga e também por isso que eu falei no início do vídeo que o Renato está fazendo testes. Bom, quero dar minha opinião. O Grêmio falha em não trazer um zagueiro. Tá? A gente precisava do centroavante, a gente precisava de jogadores pelo lado de campo, pois infelizmente a nossa direção falhou nisso, porque de fato o Grêmio tinha a necessidade de fazer uma reformulação nesse sistema de defesa. Não digo em reformular de fato, trazer 4, 5 zagueiros, claro que não. Não é assim que funciona. Mas no mínimo um zagueiro de boa estatura, de boa qualidade, de boa confiança, para que o Grêmio mude. E infelizmente não é isso que vai acontecer. Pedro Henrique agora não será jogador do Grêmio. Jogador com 28 anos de idade, o Grêmio fez uma proposta e não foi do agrado da equipe do Atlético Paranaense e os caras estão com dinheiro. Pegaram um dinheirão pelo Vitor Roque e os caras não têm tanta necessidade assim de grana nesse exato momento. Não sei quanto foi o valor que o Grêmio ofereceu, mas o Atlético Paranaense rechaça a proposta e Pedro Henrique não será atleta do Grêmio. Já falando em testes, o Renato está fazendo treinamentos com volantes na zaga. Não sei se já contra o Brasil pode ter alguma mudança, eu creio que não. Até porque contra o Brasil não vai ser um jogo tão exigido. Provavelmente a gente terá outros jogadores, como Gustavo Martins, Jeromel, esses caras. Até o próprio Kahneman deve ser o titular contra o Brasil no final de semana. Só que o Renato está testando. Não sei se pode ser o Vila Sante, o PP. No último jogo contra o São Luís ele terminou sendo zagueiro, por vezes era o Vila Sante também ali apoiando na zaga. Renato está fazendo mudanças e pode ser que um dos volantes ou até dois possam ser os novos titulares da zaga do Grêmio. Por incrível que pareça, é o que eu falo. O Grêmio não teve planejamento para isso. O Grêmio não previu que poderia dar ruim. E já não é de hoje que o nosso sistema de defesa não está dando boas respostas. Então o Renato testa volantes na zaga. Não sei se isso de fato vai acontecer, mas nos últimos jogos a gente está vendo Vila Sante, o próprio PP terminando como zagueiro dentro do losango de defesa do Renato. Não sei se vai dar certo, porque a característica desses jogadores não é para ser zagueiro. Eles mal conseguem segurar o meio campo, então imagina na zaga. Tomara que dê certo, beleza? Gente, Pedro Lucas, o Grêmio fez uma nota oficial hoje dizendo que rescinde, né, praticamente o contrato com o jogador. Ele vai em definitivo para o Operário. Vai de fato jogar por lá em definitivo. A gente lembra dele no programa da Fátima Bernardes. Lá na época ele jogava na categoria de base do Grêmio, era uma joia já. E a gente viu depois o crescimento dele dentro do Grêmio, jogando na seleção sub-20, jogando na seleção sub-17 e infelizmente não teve um bom futuro aqui no Grêmio. Lembrando, quando ele surge no Grêmio para o profissional, o Ronaldo faz um convite para ele para fazer testes no Real Madrid. E ele não acabou indo porque ele achou que no Grêmio ele seria profissional. E infelizmente não foi o que aconteceu, ele está indo jogar no Operário, lembrando que ele teve no Ceará emprestado no ano passado, voltou, não conseguiu render e agora o Grêmio está mandando em definitivo o jogador para o Operário, beleza? Já o Adriel renovou o vínculo com o Bahia, ele que tinha o contrato com o Bahia até a metade da temporada e agora o Grêmio e Bahia se acertaram, o Grêmio recebeu um pouco mais de valores pela extensão do empréstimo do goleiro até o final desta temporada. Então aquela hipótese do Adriel voltar na metade do ano está fora de cogitação, porque o Grêmio renovou o contrato
junto ao Bahia, o goleiro fica até o final da temporada. E o contrato dele com o Tricolor é até o final de 25, ou seja, o Grêmio tem mais 2 anos ainda de contrato com o atleta. Não sei se para o ano que vem ele vai vir, eu creio que não, porque o Kaique deve firmar como titular, aí vai dar resposta do jogador lá na equipe do Bahia, mas eu creio que o Adriel não será mais atleta do Grêmio. E lembrando que tem uma opção de compra fixada junto a esse novo contrato, beleza? É isso aí, gurizada. O nosso top 3 de informação é que, infelizmente, o Pedro Henrique não vem. Pedro Lucas, uma joia que surgiu há anos atrás, vai jogar no Operário em definitivo, não joga mais com as cores do Grêmio, não conseguiu corresponder no Gauchão. E Adriel renovou com o Bahia e não vai ser jogador do Grêmio nesta temporada e muito provavelmente na outra. E o Renato, que está fazendo testes com volante na zaga. Eu acho isso muito errado, porque daqui a pouco, se não começa a dar certo esse tipo de teste, e a gente vai ter que começar a criticar jogadores que tiverem ali. E a gente sabe que Gustavo Martins é um cara de 5,5 milhões de euros, e eu não sei porque que esse cara não é titular ainda pelo lado esquerdo. Joga muito bem, tem muita velocidade, é só da confiança. O Renato é o rei de dar confiança para os jogadores. Eu acho que já estava na hora dele colocar esse guri para jogar de fato na posição que ele joga, não colocar volantes ali. Essa é a minha opinião, mas de fato o Renato sabe o que está fazendo. Se der certo, boa. Só que se não der certo, as críticas vão começar a aparecer. Não me interessa ser o Renato ou ser o treinador. O Grêmio é obrigado a se firmar, porque a gente não pode, dentre os 20 times, tomar mais de 50 gols dentro da temporada e só no campeonato. Tá? Então fica a informação, se inscreva no canal, deixa o like e daqui a pouco a gente volta com mais informação para falar do maior do Rio Grande do Sul, beleza?